A conversa é com Mauro Nadborn, que mora atualmente em Israel. Mauro, como estão os números em Israel hoje, os números mais recentes dessa pandemia? Então, atualizando, nós estamos hoje com 13.654 infectadas. De ontem para hoje entraram mais 163 pessoas, né? Por isso esse número total. Nós estamos também com 3.872 pessoas que se recuperaram, ou seja, né, tiveram alta. 173 pessoas que já faleceram. De ontem para hoje faleceu mais uma. Nós temos em ventilação, né, em aparelhos de respiração, nesse momento, 114 pessoas. Elas fazem parte do grupo de 150 que estão em estado mais difícil, digamos assim. Certo. E nós temos ainda outras 134 pessoas em estado médio. 1.093.465 pessoas sem trabalho, que dá um total, em relação à população, isso representa 26,25% de desemprego. Qual foi o enfrentamento do lado entre isolamento, a parte de saúde? Depois você me fala o enfrentamento na parte da economia. Certo. Aqui continua fechado. As primeiras coisas que fecharam foram as escolas e universidades, parques, praticamente todos os lugares públicos, todos os shoppings, lojas de rua, tudo fechou. Nós estamos nessa situação, estávamos já há mais ou menos uns 45 dias. Poderia trabalhar e ficar aberto todo tipo de mercado de comida, inclusive supermercados e farmácias. As pessoas foram solicitadas que permanecessem em casa e só se locomovessem num raio máximo de 100 metros da sua residência. Praticamente toda a população mais idosa ela está trancada em casa, né? Nem os filhos entram, nem os netos, ninguém. As visitas são feitas quando são feitas literalmente, né, da porta para fora de dentro dos apartamentos ou das casas. Israel se fechou. Todos os voos foram cancelados, não existe praticamente, acho que mais nenhum voo chegando em Israel ou partindo de Israel. E todas as pessoas que eram dadas como positivas ou que tivessem estado em contato com alguém positivo eram solicitadas a permanecer 2 semanas em casa, até que se soubesse se a corona se manifestava ou não. Então, dessa maneira, eu acho que é isso que pode se atribuir a esse número que, apesar de quase 14.000 pessoas infectadas, nós temos ainda um número muito baixo, né, de pessoas que faleceram e pessoas necessitando de ventilação. Não há nenhum tipo de colapso no sistema de saúde aqui, estamos longe disso. Eu acho que nós temos aqui mais de 3.000 aparelhos de ventilação, se forem necessários, né, para entrar em uso, e talvez sequer venham a ser necessários. Estão sendo diariamente testes, 2, 3.000 pessoas estão sendo testadas e quer se chegar a 10.000 testes. Então, nesse sentido, eu posso dizer assim, a imensa maioria da população aqui cooperou. Mas, como em todos os lugares do mundo, tem aquelas pessoas que acham que tudo isso não existe e querem sair sem máscara. Outra coisa importante, né, a obrigação do uso de máscara na rua ou em qualquer local público. Então, quando todas essas coisas foram sendo impostas, a polícia foi para a rua e as pessoas que desrespeitavam eram literalmente multadas. É uma multa alta, 5.000 shekels, que representa um pouco mais de $1.000, quase $1.500 de multa para quem estivesse descumprindo. Então, com um pouco da ajuda das multas e da boa vontade da população, eu acho que a gente está enfrentando a pandemia até de uma maneira muito boa. Pelo menos os resultados, que é o principal, que seriam
a pessoas em estado de risco em ventilação ainda é um número baixo, e o número de mortos é um número baixo. Desse número de mortos, é preciso ressaltar que mais de 1/3 foram de casas de pessoas idosas, essas casas geriátricas ou casas de repouso, onde não se tomou o devido cuidado, e em essas casas realmente aconteceram tragédias, né, com um número muito grande de pessoas que vieram a falecer. A imensa maioria também se trata de pessoas com algum tipo de doença grave pregressa, tipo diabetes, ou fumantes pesados, ou pessoas em diálise, ou pessoas com tratamento de câncer, coisas assim. Do lado da Até 40 anos. Oi? E do lado da economia, quais foram as medidas? Porque você disse que já são que um contingente de 25% da população já está sem emprego. Quais foram as medidas Isso. tomadas do lado da economia para a preservação da renda de alguma forma? Então, no início era permitido até 30% da força de trabalho em algumas indústrias que seriam indústrias consideradas essenciais, poderiam estar trabalhando. Depois isso foi reduzido para 15%, agora foi novamente subiram para 30%. A ideia agora já se abriu, algumas lojas tiveram permissão de abertura. A ideia é, por 2 semanas, verificar o que é que acontece com essa abertura, uma abertura também totalmente controlada, o número de pessoas que podem entrar, com uso de máscara, com uso de luvas, assim, um controle bem rígido, né, para ver se é possível começar a voltar. Tem-se a ideia de liberar, quer dizer, já se liberou crianças especiais para voltarem a estudar em classes de até 3 alunos, e está se pensando em de que maneira fazer as escolas reabrirem. Qual é o grande problema nosso aqui? Nós estamos praticamente estaríamos entrando nas férias escolares mais um pouco, né? Nós temos o clima, o inverso do Brasil, né? A gente vai começar o verão daqui a pouco. Então, a grande discussão que está havendo nesse momento é se vamos ou não vamos abrir as escolas, ou dar esse ano como encerrado do jeito que estava e fica assim. Então, um dado importante, somente 1,2% das mortes aqui em Israel são de pessoas abaixo de 40 anos. Ou seja, a imensa maioria, o grupo de risco mesmo, está acima dessa idade, principalmente acima dos 70 anos. Então, foi onde pegou, em outros países também, foi a questão dos asilos, das casas de idosos, que foi o grande baque de falta de cuidado com... Exatamente. Aqui também. Uma assistente social numa casa dessas, que não, lógico, ela não tem culpa, não sabia que estava ainda assintomática, visitou praticamente todos os residentes, infectou mais da metade deles e levou a óbito 1/3 da casa, só para ter uma ideia do tamanho da tragédia. Mas, assim, a economia aqui também é um grande problema. Eu acho que é um problema global, né? A gente não foge desse problema. Todos os restaurantes fechados, todas as casas de espetáculo fechadas, todos os shoppings fechados. Quer dizer, a economia parou literalmente. E o que não se sabe, ok, digamos que a partir de amanhã se pode abrir as lojas, mas ninguém tem dinheiro. As pessoas literalmente estão esgotando financeiramente suas reservas. Quer dizer, mesmo que um restaurante abra hoje, dificilmente, com alguma restrição de mesas a cada 2, 3 metros, alguma coisa assim, dificilmente vai ter público para ir para o restaurante. As pessoas primeiro precisam retornar de alguma forma a trabalhar, receber o seu primeiro salário novamente, pagar as dívidas. Todo mundo se endividou e está se endividando ainda, para poder pensar depois em voltar a adquirir bens, em se divertir, ou até mesmo ir para um restaurante. Então, eu acho que isso é uma coisa que... Esse ano é um ano perdido, literalmente, até as coisas voltarem ao normal, seguramente só lá para o final do ano. Cada país está tentando verificar de que maneira, Israel também está tentando verificar de que maneira vai ajudar as pessoas, né? Porque é um ciclo que vai levando a um efeito dominó. Quer dizer,
Se eu tenho um apartamento que eu alugo, eu não consigo pagar o aluguel. A pessoa que vive do meu aluguel não recebe. Se ela não recebe, ela não consegue adquirir nada também. Ela começa a fazer dívida também. E aí esse círculo vai, né? É uma espiral para baixo. Uhum. O problema todo é como estancá-lo, né? E fazer essa espiral começar a voltar para cima. Então é um processo, vai demorar. Acho que nunca se passou no mundo por uma situação como essa. Ninguém tem uma fórmula para dizer, olha, é assim que se faz e é assim que dá certo. Acho que cada país vai tentando a sua maneira também, culturalmente, existem essas diferenças de como proceder. E as experiências de cada um, que pode ser utilizado pelos outros, vai se utilizar. Eu acho que não há outra maneira, não tem uma fórmula mágica, ninguém tem. Me fala como está sendo a comunicação do governo com a população? É diária, TV? Está sendo satisfatória para acabar com as dúvidas e estimular essa ajuda no isolamento? Sim. Eu acho que o que faltou aqui em Israel foi talvez um grupo de pessoas que soubessem lidar com isso melhor. Ficou praticamente meio técnico junto com o grupo político, né? E aí, claro, o grupo político puxa para salvar a economia, o grupo técnico puxa para salvar vidas, né? Então é esse enfrentamento diário entre eles. Mas assim, na televisão, nos jornais, nas rádios, dando entrevistas, explicando, não existe nenhum tipo de manipulação de números, os números são reais, aquilo que está acontecendo é real, nada é escondido da população, tanto em termos de acertos, erros também ocorrem, existem alguns problemas em relação aos testes de falso positivo, falso negativo. Houve um grupo de idosos que fizeram exames e o resultado deles deu positivo. Eles foram levados para o hospital, entraram no departamento de pessoas infectadas, lá fizeram um novo exame e deu negativo. Repetiram o exame, deu negativo. Repetiram novamente, deu negativo, tiraram eles de lá. Mas tiraram do departamento. Como é que o primeiro exame deu positivo? Então, existe ainda... Eu acho que isso também deve acontecer no mundo inteiro. Os testes que estão sendo adquiridos às pressas em qualquer país que se disponha a vender e são trazidos imediatamente colocados em uso. É algo inédito no mundo, né? Então, alguma coisa que eu acho importante dizer, que fique gravado: não existe vacina israelense. Aqui em Israel não tem vacina, nem remédio israelense para corona. Por mais que o Bolsonaro ou os bolsominions queiram que fosse verdade, não existe. Então, aqui, como no resto do mundo, são respeitados todos os protocolos que exigem um número de testes e testes de segurança e tudo mais. Aqui se fala em algo, talvez, com bastante otimismo para o ano que vem, início do ano que vem, ou final desse ano. Antes disso, não há como. A não ser que se atropelasse tudo, né? Se dissesse para as pessoas, não, tomem quiroxina que isso vai resolver o problema de vocês. Então, aqui não se faz isso, então nada disso é verdade do que se falou aí no Brasil, que houvesse uma vacina israelense ou um remédio israelense. Perfeito. Mauro, eu te agradeço muito essa conversa e nos falamos mais adiante quando começar a abertura, o isolamento começar a ser diminuído, para ver como que foi os passos aí em Israel. Legal. Foi um prazer, sempre à disposição. O melhor remédio, fiquem em casa. Fiquem em casa. Perfeito. Um beijão para vocês. Um beijão para ti. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Pronto, parei de gravar. Muito obrigada, Mauro. Foi ótima a entrevista. Logo mais eu já subo para o YouTube. Legal. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Valeu, muito obrigada. Beijão. Tchau, tchau.